já parou para pensar sobre o que são os pensamentos? Qual é o impacto que esses pensamentos têm no nosso mundo interno, na nossa vida? Você sabia que diariamente nós somos capazes de ter entre 50 a 60 mil pensamentos por dia? E boa parte do nosso dia a dia, a nossa energia é direcionada para o ato de pensar. Aquilo que nós pensamos influencia diretamente na nossa forma de perceber a vida, interfere nos nossos sentimentos, determina nossas atitudes, mas na realidade a gente sabe pouco sobre os pensamentos, né? O mineiro usa muito essa frase, pensa para você ver. Pensa e perceba qual é o impacto que os pensamentos têm na sua vida. Muitas vezes nós nem entendemos de onde os pensamentos vêm. Às vezes alguns passam por despercebido e existem outros que roubam nossa atenção, que nos sequestram, que nos tiram do momento presente. O pensamento, ele não vem sozinho. Quando ele vem, ele traz imagens, ele traz um filme, ele traz sensações que podem ser positivas ou não. E para um pensamento se formar, é necessário que ocorra uma comunicação eletroquímica no nosso cérebro. E isso gera uma interação entre as células e vai formando um padrão de atividade que muitas vezes faz com que a gente crie um estado emocional que pode ser positivo ou não. Muitas vezes a gente não sabe qual é a raiz do pensamento. Ele pode vir através de algum gatilho externo, alguma coisa que a gente vê, alguma palavra que a gente escuta, mas às vezes o cérebro fica maquinando, pensando, e às vezes cria também um grande desgaste mental e emocional. Existe uma definição da programação neurolinguística, da PNL, que fala que a linguagem afeta o sistema nervoso. E quando nós falamos de linguagem, nós estamos falando também dos nossos pensamentos. Como é que eles surgem? Como eles se desenvolvem? Os pensamentos são parte intrínseca do nosso cotidiano e eles vão moldando a nossa percepção de mundo, a nossa forma de agir, as escolhas que nós fazemos. Mas o que são exatamente os pensamentos e como eles se formam? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Em sua essência, os pensamentos eles constituem fluxos de informações, ideias, imagens, que elas podem emergir da nossa mente de uma forma contínua. Sabe o que acontece muitas vezes? Os pensamentos são construções mentais que refletem também as nossas crenças, as nossas experiências passadas. Às vezes eles vêm trazendo muitas lembranças e podem também abrir muitas feridas. Os pensamentos eles se formam a partir de um complexo processo cognitivo. É como se tivesse na nossa mente uma sala de cinema e os pensamentos são os filminhos que a gente vai passando. Alguns vêm como visões, sensações, alguns parece que tem cheiro e todos eles podem ocupar espaço no nosso corpo. Um pensamento, ele pode fazer com que a vida se torne mais leve, mas também, dependendo dos pensamentos, a gente pode adoecer. Às vezes são coisas tão simples assim que nós
nos apegamos e de repente aquilo vai ficando algo muito complexo. Tipo, você está conversando com alguém e essa pessoa falou de um jeito que você não gostou. Poderia ser só um comentário, ok, mas a maioria das vezes nós vamos abrindo arquivos de lembranças e recordações que pode fazer com que a gente se sinta mal. Então, olha como é importante a gente prestar atenção onde está o nosso foco de atenção. Os pensamentos que estamos dando importância na nossa vida, eles são realmente importantes? Eles fazem com que a vida flua com mais facilidade? Ou são pensamentos que estão bloqueando o fluir do amor, o fluir da vida? E é crucial a gente se lembrar que, embora os pensamentos parecem surgir de forma automática, nós podemos desenvolver uma consciência e passar a ter controle desses pensamentos. Nós podemos aprender a parar para perceber os pensamentos, nós podemos aprender a meditar, nós podemos aprender a ter um estado de presença, onde observamos, espera aí, o que eu estou pensando agora? Nós podemos questionar os pensamentos, podemos ter essa mentalidade mais positiva e saudável a partir do momento em que a gente seleciona os pensamentos que a gente quer que continue com a gente. Porque às vezes eles vêm, mas eles também podem ir quando eles não estão contribuindo para que a gente tenha uma saúde mental, emocional, uma saúde física, né, que seja realmente sustentável. Aprender a compreender que os pensamentos influenciam a nossa vida, influenciam a nossa forma de encarar as situações, é muito importante. Às vezes nós grudamos no jeito de pensar, damos tanta importância para algumas coisas que não merecem esse foco de atenção. E aí a gente começa a sentir todo um desgaste mental, emocional. Então, como seria se a gente começasse a olhar para esses pensamentos? E com o mesmo cuidado que nós temos quando vamos digerir um alimento, a gente olha a aparência, olha a qualidade desse alimento, nós podemos fazer isso com a nossa mente. Olhe para esse pensamento. Ele é saudável? Ele é útil? Ele vai contribuir para que você se sinta bem? Ou ele é destrutivo? Ele vai permitir que a sua autoestima flua melhor? Ou ele vai bloquear o seu sentimento de amor? Quantas vezes nós temos pensamentos de autocrítica, pensamentos autodestrutivos, autodepreciativos, que são pensamentos que levam a gente a ficar, às vezes, com muita angústia, mina a nossa fé, tira o brilho dos nossos olhos. E são pensamentos que a gente está deixando aí, às vezes fazendo ninho na nossa mente e no nosso coração. Então imagine a sua mente como se fosse um jardim. E você vai aprender a ser um jardineiro competente, onde você está sempre observando que tipo de sementinhas você está jogando nesse jardim. Cada sementinha é um pensamento que pode germinar, que pode florescer, que pode dar frutos. E se essas sementinhas não são de qualidade, podem dar frutos adoecidos. E esses frutos são os nossos comportamentos. Então, aprender a vigiar a nossa mente com muito carinho. E que às vezes não basta você falar, eu não quero pensar que eu não sou capaz, eu não quero pensar. Porque quanto mais você resiste ao pensamento, mais ele se fortalece.
Mas você pode olhar para o pensamento e falar, oh, interessante esse pensamento. É apenas um pensamento. Eu sou maior do que ele. E da mesma forma que ele veio, eu posso deixá-lo ir embora. Visualize ele indo embora e dê o comando, próximo pensamento. E comece a falar deliberadamente, eu escolho pensar que eu sou uma pessoa abençoada. Eu escolho pensar que eu sou uma pessoa merecedora. Eu escolho pensar que tudo vai fluir facilmente para mim, porque eu mereço. E quando você fala, eu escolho pensar, é como se você tivesse já servindo um banquete especial para você, com pensamentos que têm a ver com a sua essência. E a sua essência é linda, a sua essência é divina. Todas as vezes que você tem pensamentos que estão em harmonia com a sua essência, a sua vida começa a fluir. Então tá aí, para você refletir um pouquinho e entender que pensamento não é coisa boa, não é coisa à toa. Pensamento é alimento. Pode te nutrir, mas pode te destruir. E se você quer aprofundar nesse assunto, venha conhecer a PNL, a Programação Neurolinguística, uma ferramenta fantástica que ajuda a gente a reprogramar nossa mente, a reprogramar nossa vida e começar a obter resultados extraordinários. Através da PNL a gente pode despertar todo o nosso potencial para viver uma vida muito mais significativa. Eu que estou nessa área há quase 3 décadas, desenvolvendo pessoas, eu estou aqui para te apoiar nessa jornada, para ter uma mente saudável, para ter emoções que sejam positivas e para você viver a vida que realmente você veio para viver. Vai lá para o meu Instagram, luisalopes.pnl, ou para o Instagram do Indesp, Indespes. Manda um recadinho para mim. Eu estou aqui para apoiar você nessa jornada de transformação. E se você ainda não assinou o meu canal, faça isso. Se inscreva no meu canal. Acesse também esse sininho, porque toda semana tem conteúdo novo aqui. Um beijo carinhoso e cuide dos seus pensamentos.